Eu não discuti. Apenas peguei minha bolsa, meu celular e saí daquela casa onde tinha vivido 13 anos. 13 anos ajudando a pagar, decorando cada canto, transformando em um lar para nossa família. E agora, meu próprio marido estava me mandando embora por uma mentira do pai dele sobre uma reunião familiar que nunca aconteceu do jeito que seu Jorge contou. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e conheci Fernando quando eu tinha 27. Ele era residente de cirurgia geral no Hospital Copa d'Or. Eu estava começando meu escritório de arquitetura em Botafogo. Nos conhecemos num café na Lagoa. Ele derrubou o café em cima dos meus projetos sem querer, ficou tão sem graça que insistiu em me convidar para jantar como forma de pedir desculpas. 3 meses depois, estávamos morando juntos no apartamento dele em Leblon. 6 meses depois, casamos. Fernando sempre foi um homem bom, sério, trabalhador, dedicado. Talvez dedicado demais ao trabalho, mas eu entendia, a medicina exige isso. A gente sempre dividiu tudo. 50%, desde as contas até as decisões sobre nosso filho Miguel, que nasceu 3 anos depois do casamento e hoje tem 10 anos. Seu Jorge, o pai do Fernando, sempre foi presente na nossa vida, não de forma invasiva, mas presente. Ele era viúvo quando conheci Fernando. A mãe dele tinha morrido quando ele tinha 20 anos, num acidente de carro. Seu Jorge nunca se casou de novo. Dedicou a vida a criar os 3 filhos sozinho, Fernando e as 2 irmãs mais velhas, Juliana e Patrícia. Sempre admirei isso nele. Ele era professor de matemática aposentado, morava numa casa antiga em Copacabana, a mesma casa onde criou os filhos. Durante 12 anos, minha relação com seu Jorge foi boa. Não era de grande intimidade, mas era respeitosa, cordial. Ele vinha almoçar com a gente todo domingo, levava o Miguel ao cinema de vez em quando, nunca se metia na nossa vida. Até que, 6 meses atrás, a saúde dele começou a piorar. Nada grave, mas ele estava com 77 anos, começando a ter lapsos de memória, esquecendo compromissos. Uma vez deixou o fogão ligado a noite toda. As irmãs do Fernando moravam longe, Juliana em São Paulo e Patrícia em Belo Horizonte, então naturalmente oferecemos para ele vir morar com a gente. Foi aí que as coisas começaram a mudar, mas de forma tão sutil que eu não percebi no começo. Seu Jorge ficava mais irritado, reclamava de coisas pequenas, a comida estava sem sal, a televisão muito alta, o Miguel fazia barulho demais. Eu tentava ter paciência, afinal ele estava se adaptando, tinha vivido sozinho por tanto tempo. Fernando me pedia para ter compreensão. Ele está envelhecendo, Bia, fica mais sensível, dizia. Mas aí veio a questão da herança. Há 2 meses, numa ligação em vídeo com as irmãs, Fernando comentou que talvez fosse hora de vender a casa de Copacabana. A casa estava fechada, juntando umidade. Num bairro valorizado, podia render um bom dinheiro que seria dividido entre os 3 irmãos e ajudaria a pagar os custos do seu Jorge. Fazia sentido. Foi quando marcamos a tal reunião familiar. Juliana e Patrícia viriam ao Rio no feriado prolongado. A gente se reuniria no nosso apartamento para discutir. Eu, como arquiteta, ofereci para avaliar a casa, ver quanto valeria no mercado, até indicar uma imobiliária. Só isso. Só queria ajudar. A reunião aconteceu numa sexta-feira à noite. Seu Jorge estava estranho desde cedo, mais calado que o normal. A gente se sentou na sala, eu fiz um café, coloquei uns biscoitos na mesa. Miguel estava no quarto dele, fazendo lição de casa, ou pelo menos era o que ele deveria estar fazendo. Quando comecei a falar sobre a avaliação da casa, seu Jorge me interrompeu. Essa casa não vai ser vendida, disse, batendo a mão na mesa. A gente ficou surpresa. Mas pai, disse Fernando, a gente conversou sobre isso, o senhor concordou que seria melhor. Seu Jorge me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Eu concordei, mas não sabia que sua mulher ia querer tomar conta de tudo. Juliana tentou intervir. Pai, a Beatriz só está tentando ajudar, ela entende dessas coisas. Mas ele continuou, cada vez mais alterado. Essa casa é minha, vai ficar para o Fernando, é pro filho homem, vocês 2 já têm suas vidas. Patrícia tentou argumentar que a lei brasileira garante divisão igual entre herdeiros, mas ele não quis ouvir. Foi uma reunião tensa, mas terminou sem grandes conflitos.
Eu sugeri que deixássemos o assunto para outro momento, quando ele estivesse mais calmo. As meninas concordaram e foram embora. Elas estavam hospedadas num hotel em Ipanema. Fernando levou o pai para o quarto dele. Eu fui para a cozinha limpar as coisas. Pensei que estava tudo resolvido. Que erro! No sábado de manhã, Fernando estava estranho comigo, frio, distante. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas eu sabia que não estava. Passou o dia inteiro quase sem falar comigo. Saiu para jogar tênis com um amigo. Voltou tarde. Domingo, a mesma coisa. Eu tentava conversar, ele desviava. Na segunda-feira de manhã, antes de eu sair para o escritório, ele finalmente explodiu. Preciso falar com você. A voz dele estava diferente, dura. Eu estava pegando minha bolsa para sair. Fala, amor, o que foi? Meu pai me contou o que você fez. Eu não entendi. O que eu fiz? Do que você está falando? Na reunião de sexta. Como você tratou ele. Como você humilhou ele na frente das minhas irmãs. Meu coração disparou. Fernando, o quê? Eu não humilhei ninguém. A gente só conversou sobre a casa. Não foi o que ele me contou. A voz dele subindo. Ele disse que você gritou com ele. Chamou ele de velho ultrapassado. Disse que ele não tinha mais capacidade de tomar decisões. Que estava senil. Isso é mentira. Eu nunca falei isso. Juliana e Patrícia estavam lá. Pergunta para elas. Ele também disse que você tem pressionado ele há semanas para assinar uma procuração, dando o controle dos bens dele para mim, mas na verdade para você, que você quer vender a casa e ficar com o dinheiro. Eu estava em choque. Fernando, isso não faz o menor sentido. Pergunte para suas irmãs. Elas viram tudo, não aconteceu nada disso. Meu pai não ia mentir sobre uma coisa dessas. Ele nunca mentiu para mim na vida. Você sabe o quanto aquela casa significa para ele. É onde ele criou a gente, é a memória da nossa mãe, e você quer transformar em dinheiro. Eu não quero transformar em nada. Foi você que sugeriu vender. Mas ele não estava ouvindo. Estava completamente convencido da versão do pai dele. Eu conheço meu pai há 42 anos, Beatriz. Você acha que eu não ia saber se ele estivesse mentindo? Fernando, ele está com problemas de memória. Você mesmo falou isso. Talvez ele esteja confundindo as coisas, misturando. Não ouse usar os lapsos de memória dele contra ele. Fernando gritou. Ele sabe exatamente o que aconteceu. E eu quero que você saia desta casa. Eu gelei. O quê? Eu quero que você saia. Agora. Fernando, essa casa é nossa. Minha também. A gente comprou juntos. Eu não quero você aqui perto do meu pai. Não depois do jeito que você o tratou. Saia. Olhei para ele e não reconheci o homem com quem tinha me casado. Abri a boca para falar do Miguel, mas ele me cortou. O Miguel fica comigo. Você humilhou meu pai. Você não vai humilhar nosso filho com esse comportamento. Foi quando chorei. Mas não adiantou. Fernando estava irredutível. Olhei em volta. Para a sala que eu tinha decorado. Para as fotos na parede. 13 anos da minha vida. Seu Jorge apareceu no corredor, olhando tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era triunfo, não era tristeza, era quase confusão. Peguei minha bolsa, meu celular e saí. Fui para a casa da minha irmã em Niterói. Ela ficou chocada quando contei. Ele acreditou no pai em vez de acreditar em você? Depois de 13 anos? Eu não sabia o que responder. Tentei ligar para o Fernando, ele não atendia. Mandei mensagens, ficaram no visto. Tentei ligar para o Miguel, o telefone dele estava desligado. Passei os 3 primeiros dias num estado de dormência. Não conseguia trabalhar, não conseguia pensar direito, só chorava. Minha irmã tentava me consolar. Ele vai cair em si, Bia. Quando a raiva passar, ele vai perceber. No 4º dia, recebi uma mensagem de Juliana, a irmã mais velha do Fernando. Bia, precisamos conversar. Pode me ligar? Liguei na mesma hora. Oi, Ju. Bia, o Fernando me contou o que aconteceu. Eu não acredito nisso. Você estava lá, Ju. Você viu. Eu não fiz nada daquilo que seu pai disse. Eu sei. Por isso que eu liguei. Bia, isso já aconteceu antes. Como assim? Juliana respirou fundo. Há uns 15 anos, quando meu pai morava sozinho, eu sugeri que ele vendesse a casa e comprasse um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Ele surtou, me acusou de estar querendo roubar a herança dele, disse que eu tinha gritado com ele, que eu tinha chamado ele de incapaz.
contou para o Fernando e para Patrícia. A gente ficou sem se falar por 6 meses. E o que aconteceu? Eventualmente ele esqueceu. Literalmente esqueceu que tinha brigado comigo. Mas na época, ele estava convencido que eu tinha feito aquilo. E a Patrícia também passou por algo parecido, uns 10 anos atrás, quando ela sugeriu que ele fizesse um check-up médico mais completo. Por que vocês nunca contaram para o Fernando? Porque quando aconteceu comigo, o Fernando ainda era muito novo. E quando aconteceu com a Patrícia, a gente achou que era só uma fase, coisa da idade. Mas agora, vendo acontecer com você... Bia, eu acho que meu pai tem algum problema sério. O Fernando não vai acreditar. Ele não escuta quando eu falo de lapsos de memória. Eu sei, eu já tentei falar com ele, mas ele está. Bia, ele está protegendo o pai. É como se fosse instintivo. Nosso pai criou a gente sozinho. Sacrificou tudo por nós. E agora o Fernando não consegue aceitar que talvez ele precise de ajuda. E o que eu faço? Eu estou voltando para São Paulo amanhã, mas a Patrícia está no Rio até domingo. Ela é advogada, talvez possa te ajudar com as questões legais. Mas Bia, acho que você precisa de alguma prova do que realmente aconteceu. No 5º dia, numa terça-feira de manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração apertado, esperando que fosse Fernando. Era a Patrícia. Bia, você pode vir até o apartamento agora? O Fernando saiu para o hospital e tem uma coisa que você precisa ver. Fui correndo. Patrícia me esperava no saguão. Subimos juntas. Quando entramos, Miguel estava sentado no sofá, segurando o iPad dele, os olhos vermelhos. Miguel? Filho, você está bem? Ele olhou para mim e desabou a chorar. Corri e abracei ele. Mãe, me desculpa, me desculpa. Desculpa por quê, meu amor? Eu devia ter contado antes, mas eu estava com medo. Patrícia se sentou do outro lado dele. Miguel, mostra para sua mãe o que você me mostrou. Ele abriu o iPad com as mãos trêmulas e apertou um vídeo. Era a gravação da reunião de sexta-feira. Miguel tinha gravado tudo. Assisti em silêncio. Via eu mesma falando calmamente sobre a avaliação da casa. Via seu Jorge interrompendo. Via a discussão, mas não havia gritos da minha parte, não havia acusações, não havia nada do que ele tinha dito para o Fernando. A gravação mostrava exatamente o que aconteceu. Uma reunião tensa, sim, mas sem ofensas da minha parte. Olhei para o Miguel. Você gravou tudo? Eu sempre gravo quando tem reunião importante, ele disse baixinho. É porque eu gravo as aulas online também, e aí eu deixei gravando sem querer. Quando eu ouvi o pai brigando com você na segunda-feira, eu lembrei que tinha gravado, mas eu fiquei com medo de mostrar para o pai. Fiquei com medo que ele ficasse bravo comigo. Ah, meu filho, abracei ele de novo. Patrícia falou, Bia, como advogada, vou te dar um conselho. Antes de mostrar isso para o Fernando, você precisa proteger seus bens. Pelo que eu vi, existe uma chance real de que meu pai esteja com algum comprometimento cognitivo, possivelmente demência inicial. Isso significa que as coisas podem piorar. Você precisa separar seus bens, pelo menos temporariamente, para proteger seu patrimônio. Não é sobre dinheiro, Patrícia. Oi, Zay. Mas quando o sentimento se mistura com patrimônio e saúde mental, as coisas ficam complicadas. Faz isso por você e pelo Miguel. Passei o resto do dia com Patrícia organizando documentação. Quando Fernando chegou do hospital às 7 da noite, eu e Patrícia estávamos esperando. Miguel estava no quarto dele. Fernando ficou branco quando me viu. O que você está fazendo aqui? Senta, Fernando, disse Patrícia. Precisa ver uma coisa. Patrícia, isso não é da sua conta. Senta. A voz dela era firme, de irmã mais velha. Fernando sentou, tenso. Patrícia abriu o iPad e mostrou o vídeo. Eu observava o rosto dele enquanto assistia. Vi a confusão, depois a compreensão, depois o choque. Quando o vídeo terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para mim. Bia, seu filho gravou isso, eu disse. Ele viu tudo. Ele sabia a verdade o tempo todo, mas estava com medo de te contar. Fernando passou a mão pelo rosto. Meu pai, ele me contou com tantos detalhes, ele parecia tão certo. Porque na cabeça dele, ele estava certo, disse Patrícia suavemente. Fernando, isso já aconteceu comigo e com a Juliana.
pai tem criado memórias falsas há anos. A gente não percebeu porque achávamos que era só coisa da idade, mas isso é mais sério. Demência, Fernando murmurou. Como médico, ele sabia exatamente o que significava. Precisa de avaliação adequada, disse Patrícia, mas os sinais estão todos aí. Os esquecimentos, a confusão, as memórias falsas, a irritabilidade. E vai piorar. Fernando olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Bia, me perdoa. Eu devia ter acreditado em você. Depois de tudo que a gente passou juntos, eu devia ter confiado em você. Parte de mim queria abraçá-lo, mas uma parte maior estava cansada demais. Você me expulsou da nossa casa, Fernando. Me acusou de tentar roubar seu pai. Não me deixou falar com nosso filho. Tudo isso porque você preferiu acreditar nele do que em mim. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar por isso. Ele tentou pegar minha mão, mas eu recolhi. Fernando, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu te amo, sempre amei, mas o que você fez quebrou alguma coisa. Eu posso te perdoar, eventualmente, mas não posso simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Então, o que você quer? Respirei fundo. Primeiro, seu pai precisa de avaliação médica completa. Se for demência, ele precisa de tratamento, de acompanhamento, possivelmente de cuidado profissional, e não pode mais morar aqui. Não é seguro para ele, e não é saudável para a gente. Fernando abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Segundo, você e eu precisamos de terapia de casal, porque o problema aqui não é só você ter acreditado nele, é você não ter confiado em mim, depois de 13 anos. Isso precisa ser trabalhado. Eu vou fazer o que você quiser, Bia. Terceiro, eu vou manter meus bens separados dos seus por enquanto. A Patrícia já está cuidando da papelada. Não é sobre dinheiro, é sobre proteção, para todos nós. Tudo bem. E quarto, você precisa conversar com o Miguel. Ele está se sentindo culpado por ter ficado com medo de te mostrar a gravação. Ele precisa entender que não é culpa dele, que ele não fez nada de errado. Fernando acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo agora. Eu estraguei tudo, não estraguei? Você cometeu um erro terrível, eu disse, mas posso entender de onde veio. Você ama seu pai e é difícil aceitar que ele está doente. Mas, Fernando, a gente é uma equipe, ou pelo menos deveria ser. E numa equipe, a gente confia um no outro primeiro. Eu voltei para casa naquela noite, mas não para o nosso quarto. Dormi no quarto de hóspedes. Fernando respeitou meu espaço. Nas semanas seguintes, muita coisa aconteceu. Seu Jorge foi diagnosticado com demência vascular em estágio inicial. O médico explicou que ele poderia ter episódios de confabulação, onde o cérebro inventa memórias para preencher lacunas. Não era mal intencionado, era sintoma da doença. Fernando teve uma conversa longa e difícil com o pai, mostrando o vídeo. Seu Jorge ficou genuinamente chocado. Ele não se lembrava de ter contado aquela versão dos eventos. Na cabeça dele, aquilo tinha realmente acontecido. Com a ajuda de um geriatra, encontramos uma casa de repouso excelente em Botafogo, com equipe especializada em demência. Não foi fácil convencer seu Jorge a ir, e Fernando sofreu muito com a decisão, mas era necessário. Ele visitava o pai 3 vezes por semana. Fernando e eu começamos a terapia de casal. Nas primeiras sessões foi doloroso. Ele teve que confrontar o fato de que tinha uma lealdade cega ao pai que colocava em risco nosso casamento. Eu tive que confrontar minha própria mágoa e decidir se conseguia realmente perdoar. Miguel também fez algumas sessões de terapia. Ele carregava culpa por não ter mostrado o vídeo antes e medo de que a família se separasse por causa dele. A terapeuta ajudou ele a entender que ele era uma criança, que não era responsabilidade dele resolver problemas de adultos e que o ato dele gravar acabou sendo o que salvou a verdade. 3 meses depois, Fernando e eu ainda estávamos em processo. Não foi um final de conto de fadas onde tudo se resolve com um pedido de desculpas. Algumas noites eu ainda acordava lembrando da dor de ser expulsa da minha própria casa. Algumas vezes eu olhava para ele e pensava se conseguiria confiar completamente de novo. Mas também via o esforço dele. Vi ele indo para a terapia toda semana sem reclamar. Vi ele estabelecendo limites com o pai, mesmo sendo tão difícil. Vi ele pedindo minha opinião antes de tomar decisões, mesmo pequenas, porque queria me mostrar que minha voz importava.
Vi ele conversando com o Miguel sobre a importância de dizer a verdade, mesmo quando é assustador. E eu também mudei. Aprendi que perdoar não significa esquecer e que estabelecer limites não é ser cruel. Aprendi que posso amar alguém e ainda assim exigir respeito. Aprendi que meu valor não vem de ser a esposa perfeita ou a nora compreensiva, mas de ser fiel a mim mesma. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que saiu de casa naquele dia. Uma mulher que aprendeu que silêncio não é paz, que harmonia familiar não vale a pena se vier à custa da sua dignidade, que você pode amar profundamente e ainda assim se recusar a aceitar migalhas de respeito. Fernando não é mais o homem que me expulsou. Ele está tentando ser melhor, e eu não sou mais a mulher que sairia calada. Estou aprendendo a usar minha voz. Não sei se vamos ficar juntos para sempre. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, aconteça o que acontecer, nunca mais vou deixar que alguém, nem mesmo alguém que eu ame, me faça duvidar da minha própria verdade. E se houver uma lição que eu possa deixar, é essa. Perdoar é nobre, mas exigir respeito é essencial. E às vezes, a maior prova de amor próprio é saber quando estabelecer limites, mesmo com aqueles que mais amamos.